Sinais que você pode estar com hipertireoidismo. O hipertireoidismo é uma doença relativamente comum da tireoide, em que ela começa a produzir os hormônios na quantidade muito acima do esperado e o paciente começa a ter uns sintomas diretamente relacionados a isso. A principal causa do hipertireoidismo é a doença de Graves, é uma doença autoimune em que o corpo produz um anticorpo que ele ativa o receptor da tireoide, é meio que ela pisa no acelerador e tanto ela começa a crescer, começa a liberar muitos hormônios, os olhos podem ficar mais saltados e vêm os vários sintomas. Quais são esses sintomas? Antes de falar deles, eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Aqui nesse canal eu falo sobre as doenças da tireoide, sobre o tratamento dessas doenças, sobre a cirurgia de cabeça e pescoço, que é a minha especialidade. Então, se você tem interesse nesse tema, já se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei para ajudar o canal a crescer. Deixe nos comentários alguma pergunta, conte o seu caso, um elogio ou uma crítica. Eu sempre leio todos os comentários, eu não consigo responder porque são muitos, são dezenas que eu recebo todos os dias aqui no Instagram, no TikTok, nas várias redes sociais que eu tenho, então eu não consigo responder todo mundo, tá? Mas aqui na descrição tem as informações dos meus contatos, o WhatsApp, esse sim eu consigo responder mais rápido e também marcar algum atendimento comigo, tá? Então, os sinais, os sintomas do hipertireoidismo, quando a quantidade de hormônios está muito alta, o paciente começa a perder peso de uma forma acelerada. Já tive pacientes que perderam 10 quilos, 15 quilos em um mês. Esse tipo de emagrecimento, algumas pessoas aí que estão doidas para emagrecer se animam, mas não queiram emagrecer por doença, você vai perder saúde, não é só a gordura que você vai perder, pelo contrário, ela meio que queima até a proteína, os músculos, então a pessoa fica mais fraca, perde peso e fica mais fraca. É notório esse enfraquecimento quando o paciente, antes de descobrir o hipertireoidismo, emagrece muito rápido, tem tremores, tem agitações, o coração fica acelerado, a pessoa fica mais agitada, pode ter insônia. Já peguei pacientes que foram parar num psiquiatra com depressão por conta de uma ansiedade muito alta. Esses hormônios em excesso, hormônios da tireoide, eles acabam causando alterações na mente, a pessoa fica mais agitada, mais ansiosa. E tudo isso, o diagnóstico é dado através dos exames da tireoide, o TSH e o T4 livre. Esses dois exames são básicos para avaliar como está a função da tireoide. Se está dentro do normal, se está em hipertireoidismo ou se está em hipotireoidismo. Então, se você sente todos esses sintomas, procure um médico para que ele solicite especificamente esses sintomas, porque tendo hipertireoidismo, essa doença ela tem tratamento. O hipertireoidismo é uma doença séria, é uma doença que pode evoluir para formas graves. A tireoide ela pode crescer por conta desse estímulo e quanto mais ela cresce, ela pode liberar mais hormônios, então a doença pode ficar cada vez pior ao ponto de entrar num estágio chamado tempestade tireotóxica. Até o nome é assustador e o paciente vai parar numa UTI com o coração muito acelerado, frequência cardíaca lá em cima, tendo insuficiência cardíaca, às vezes tendo delírios, alucinações. Então é uma complicação grave, uma forma grave da doença, é raro ter, mas pode até ser letal. Então não deixe isso acontecer. Se você tem esses sintomas, já procure um médico para iniciar o tratamento. E como é o tratamento? Tendo o diagnóstico de hipertireoidismo, nós investigamos a causa, né, para saber justamente como vai ser esse tratamento. Nós temos as causas, a doença de Graves, nós temos a tireoidite de Hashimoto. Nos pacientes que têm hipotireoidismo e estão usando o remédio do hipotireoidismo, se a dose estiver alta, pode deixar em hipertireoidismo, é até mais fácil de resolver. Então, se essa é a sua situação, se você fez a cirurgia e está usando hormônio, ou tem hipotireoidismo e está usando hormônio e acabou ficando em hipertireoidismo, a sua situação é completamente diferente, é só reduzir a dose, né? Claro que isso feito pelo médico para reduzir a dose para ajustar e você não ficar em hipertireoidismo. Aqui a gente está falando mais dos pacientes que têm uma tireoide que está acelerada, está produzindo uma grande quantidade de hormônios. Então, nesses casos de hipertireoidismo por doença de Graves, o tratamento envolve usar uma medicação, que é o Tapazol ou o propiltiuracil, e a gente vai aumentando a dose dessa medicação até ter um controle da doença. Então, o paciente começa lá em cima em hiper, a gente vai aumentando a dose até deixar o paciente dentro do normal em eutireoidismo, avaliando principalmente o exame T4 livre. Chega uma hora que o tratamento funciona tão bem que o paciente entra em hipotireoidismo. Nessa hora a gente tira os remédios e vê se a tireoide já parou de funcionar. Se essa tireoide voltou a funcionar quando suspendeu a medicação, muitas vezes esse paciente vai ter que ir para a iodoterapia, que é um tratamento definitivo, que vai meio que destruir a tireoide, fazer ela parar de funcionar à força e acaba que depois disso vai ter o hipotireoidismo, tá bom? Então é variável cada caso, a forma de tratamento que a gente faz.
tá? Mas fazendo o tratamento, aqueles sintomas lá do começo, eles desaparecem. Então, se o paciente perdeu muito peso, estava muito agitado, com muitos tremores, coração acelerado, começou a tratar o hipertireoidismo, esses sintomas todos eles voltam ao normal, eles revertem, inclusive aqueles quilos que perdeu, acaba recuperando. Às vezes o paciente até associa que o remédio, o Tapazol, o próprio Tiracil, o remédio do hipertireoidismo engorda, mas não é. Engordou porque tratou o hipertireoidismo e voltou para o peso que era esperado para aquela pessoa. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar sobre o hipertireoidismo. É uma doença séria, é uma doença que você deve procurar tratamento adequado, de preferência com um especialista, porque se não for bem conduzido, a evolução pode não ser a mesma, pode ser que você tenha, né, mais tempo de doença ou até efeitos colaterais do tratamento. Tapazol e propiltiracil não são medicamentos para usar por anos e anos e anos, pois isso pode trazer efeitos para o fígado, pode trazer efeito para a produção de células de defesa, leucócitos. Então, o ideal é que não use por muitos anos, procure um médico para avaliar isso, talvez até indicar a iodoterapia ou uma cirurgia da tireoide, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Valeu!